Meu nome é Gelson da Silva, né, sou oriundo dessa cidade, faço a função de coordenador técnico, gerente, hoje acumulando algumas funções. Como todos já sabem, né, iniciei a minha trajetória aqui no Marcílio Dias, na base, praticamente foi 1 ano e meio de base, e tive a felicidade de jogar em alguns clubes, né, a nível nacional, saindo daqui para o Criciúma, Vitória da Bahia, Grêmio, próprio Sampaio Correia, na América de Cali, já falei, Itajaí, né, um ano diferente, o próprio Ceará, onde foi o último clube da minha trajetória. Enfim, eu acho que basicamente foram isso como atletas, algumas conquistas. Em 2004 eu efetivei como treinador até 2011. Encerrei minha trajetória coincidentemente aqui no Marcílio também, né, onde no ano de 2018 fui chamado, né, por essa direção para que eu pudesse exercer essa função que hoje eu estou exercendo. São 4 anos de trajetória, basicamente é isso. Quando eu aqui cheguei, cheguei como coordenador técnico, que a função é uma função nova dentro do futebol, mas uma função que eu me enquadrei bem, até porque ela abrange uma avaliação mais precisa de atletas possíveis, atletas contratados. Estou constantemente com a comissão técnica, junto, avaliando, direcionando, posicionando, trocando ideias com o treinador, com a nossa comissão. Sou o porta-voz junto na ocasião que tinha um executivo, né? Para ver o ambiente, vestiário, relacionamento com os atletas. Isso é fundamental. E faz praticamente 6, 7 meses, além dessa função, a gente está procurando também exercer essa função de executivo, gerente, né? Essa nomenclatura não importa, mas essa questão de avaliar, né? Programação, atletas contratados, trabalho com a gente, então ampliou, né? E isso faz com que a gente também cresça nesse momento. Eu entendo que são processos diferentes, né? Eu acho que a formação é diferente do rendimento. O profissional ele precisa de resultado para que as coisas fluam, né? E a categoria de base é formação no sentido de caráter, porque nem todos os atletas que estão sendo formados eles se tornam um atleta profissional. Isso precisa ser bem específico, principalmente na categoria de base. Ele vai ganhar uma sustentação, mas há um processo de maturação. E isso requer tempo, não é um curto espaço de tempo. Tem muitos daqueles que estão na base, que têm um dom muito aguçado, que com pouco trabalho eles são chamados para o profissional. E mesmo assim, ele pode ser um excelente atleta na base, se destacando, mas existe um tempo para que esse menino possa se adaptar a um processo de rendimento, né? Que eu acho que isso que é o mais importante e o mais cuidadoso. Muitas vezes se coloca precocemente esse atleta. Eu falo porque eu fui dessa forma quando fui lançado. Meu último ano de departamento, né, na função de amador, o clube, com dificuldade financeira, lançou 12 atletas. E me recordo muito bem que o clube ficou quase 12 partidas sem ganhar. E todos aqueles atletas que foram guiados do amador para o profissional foram chamados para baixo novamente. Isso frustrou. Graças a Deus eu tive mais um ano, e que é onde nós conseguimos maturar. E aí sim, quando nós tivemos esse respaldo profissional, o cuidado que tiveram de lançar, hoje a gente tem essa experiência, acho que serviu muito, né? Eu acho que não se deve lançar todos os meninos juntos. Eu acho que precisa ter um tempo de maturação. Eu acho que esse é o maior cuidado. Eu acho que acima dos trabalhos que hoje são executados, né, por parte dos profissionais, que são profissionais especialistas, né? Eu acho que esse atleta ele precisa ser apaixonado pelo clube. Eu acho que quando essa força vem de baixo, ele tem esse DNA do torcedor, desse menino que vibra junto com o torcedor,
que não tem bola perdida, que ele sabe que aquilo ali é o prato de comida dele, é a oportunidade. Eu acho que além das valências, dos dons que cada um tem, porque eu entendo que cada um Deus colocou como um dom de capacidade, uns são mais fortes fisicamente, outros têm o dom de capacidade física, outros técnicas, mas aliado ao quê? Aliado principalmente ao desejo de querer vencer, né? E que isso parte principalmente desses meninos com uma renúncia, porque o grande problema desses meninos qual é o preço que se paga para que eu possa chegar num profissional, né? E isso se chama renúncia, é deixar de fazer as festas, é de saber com quem que tu vai andar, né? Com qual tipo de pessoa tu anda, para que quando chega essa transição, ele não sinta tanto, porque quando ele vai chegar no profissional, ele vai chegar com cobrança, com exigência, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que o menino ele não está adaptado a uma realidade, né? Porque ele vai subindo, eu atribuo isso muito quando esse menino ele sai da categoria de base e é chamado profissional, ele precisa saber com quem ele anda, qual é a referência dele, né? Qual o atleta que se espelha, qual o tipo de atleta que eu vou me espelhar. Porque isso vai valer muito. Se ele não tiver essa referência, né, do atleta profissional, ele vai sentir a dificuldade. Porque são praticamente 13, 14 anos de profissionalismo. O atleta ele precisa saber, né, de que é curto o espaço de tempo e a mídia, essa noção de dar entrevista, de ser reconhecido, sendo uma pessoa pública, isso mexe muito com ele. Nós estamos vivendo uma geração de Instagram, de rede social, e isso precisa ser tomado muito cuidado, porque esse menino ele entra dentro do contexto já inserido, né, com a rede social, e se não souber administrar esse tipo de coisa, todas as pessoas entram, vão ser uma pessoa, vai ter uma influência negativa, porque nem sempre dentro da rede social são pessoas que vão dar um conselho para o crescimento, muito pelo contrário. Eles vão dar simplesmente uma condenação para que o atleta, e muitas vezes ele não está preparado, né, com a pressão, e eu acho que isso aí que é o fundamento. Ele precisa estar ciente, principalmente nesse momento, né, de rede social, com quem que ele vai se mover, para que ele não possa ser surpreendido, né, muitas vezes com um resultado negativo. Além do dom, né, eu acho que os pais precisam ser fundamentais nesse processo de primeiramente, renúncia, né, de abrir mão de muitas coisas, de prazeres que o mundo oferece, né, que ele entender que ser atleta profissional, né, o próprio nome já fala, atleta, ele é diferenciado, é cuidar do seu corpo. E se ele não tiver esse conceito, ele vai se perder, né? E principalmente algo muito marcante que é a perseverança, perseverar. Porque todo esse processo de maturação, de ser guindado à base, existe o processo de muitas vezes você ser tirado da titularidade, muitas vezes não ser convocado. E se não houver essa perseverança por parte dos pais e até mesmo por esse atleta, ele vai ter dificuldade. Porque muitas vezes, né, o não vai fazer parte do crescimento do menino. Eu acho que é fundamental, a perseverança e a renúncia vai fazer parte do que esse menino possa ter a sua oportunidade, né, e ser vencedor.